Olha, é muito ruim essa decisão, é a segunda decisão nesta comissão que é tomada por integrantes do Supremo Tribunal Federal, agora no caso específico do André. Nós, na verdade, já recorremos dessa decisão à advocacia do Senado, é uma medida que também tomamos em relação ao Cássio Nunes, mas é muito preocupante, porque se você tem uma decisão dessa de forma reiterada, você acaba trazendo prejuízos graves para o trabalho das comissões, de uma CPI. Uma CPI, para ela existir, você tem que ter o colhimento de dados, as quebras de sigilos, mas você também tem que ter o depoimento. Então, uma CPI sem depoimento, ela tem um prejuízo muito grave, né? Então, eu acho que nós precisamos tomar outras medidas. Vou conversar, inclusive, agora com o presidente Maia, além da decisão que já foi tomada, não é, de recorrer por parte desta CPMI, e também de conversar com a cúpula do Supremo Tribunal Federal, no sentido de apresentar o que isso representa e, ao mesmo tempo, tentar haver uma flexibilidade. Eu acho que o ministro tem que, pelo menos, tomar uma medida mais rápida, que é passar essa decisão dele para a turma, não é? E aí, se a turma tomar uma decisão na mesma linha, naturalmente ainda temos o pleno. Então, esse é o processo regimental que deve, na verdade, ser seguido. Agora, de fato, é muito lamentável essa decisão que foi tomada pelo ministro André. Agora, o argumento do advogado é de que ele estava vindo na condição de investigado e não de testemunha. Seja investigado ou seja de testemunha, ele tem que ser ouvido pela comissão. A comissão, ela estabelece, na verdade, qual condição que você vai receber um determinado depoente. Se é na condição de investigado, ele tem aí, portanto, o respaldo constitucional de não falar em cima daquilo que o incrimine. Da mesma forma também, no caso, a testemunha, não é? Ele, como testemunha, ele não pode mentir a esta comissão. Então, no caso de investigado, ele não tem, na verdade, o direito, não é, ou a obrigação, eu diria assim, de estabelecer aquela determinação que fala em relação à não leitura em relação ao falso testemunho, não é, especificamente. Então, esse juramento, foi a palavra que me fugiu aqui, na verdade, não fazer o juramento em relação a falar somente a verdade. Esse é um direito que assiste ao investigado. Em relação à testemunha, ele deve, na verdade, proceder esse juramento e não pode, nenhum brasileiro, é um princípio constitucional, pode criar provas contra si próprio. Então, esse é um rito constitucional que nós deveremos seguir. Não é constitucional você, na verdade, não vir a uma comissão. Tanto que uma CPI, ela tem outros instrumentos, por exemplo, da condução coercitiva, né? Ele reconvoca, então tem todo um ordenamento, um regramento regimental que uma CPMI tem, uma CPI tem. Essa decisão do André não respeita esses pré-requisitos estabelecidos numa comissão. Por isso eu acho de fato muito lamentável e eu espero que ele reconsidere e também remeta essa decisão à turma. Senadora, seria o caso de prorrogar os trabalhos diante dessa impossibilidade aí de ouvir? Agora já foram 2 que não compareceram. Olha, nós tomamos uma decisão, essa CPI ela tem ocorrido muito em cima de acordos, não é? O presidente Maia tomou essa decisão dessa construção e nessa construção de acordo está para o dia 17 de outubro a leitura de fato do nosso relatório. Então, uma decisão de mudar esses prazos é uma decisão que tem que envolver a mesa dos trabalhos e também a base de oposição e a base do governo. Se houver esse entendimento de ampliar, para mim seria até melhor, porque eu acho que a gente teria mais tempo para tentar ouvir essas pessoas e talvez até ter uma mudança em relação a essa decisão por esses integrantes do Supremo Tribunal Federal. Mas, como eu disse, não é uma decisão que compete a mim especificamente. O que é mais decisivo agora nessa reta final, senadora, para aproveitar esses dias que restam? Que, por exemplo, a gente não ouvir o último depoimento que houve, no meu entendimento, é uma obstrução para mim, que foi a Marília. Eu acho que é muito grave, ela tem um papel central nesse processo, a gente não ouviu e possivelmente não ouvirá em função da decisão do ministro Cássio Nunes, não é? Ouvir também o Crivellati, que viria no dia de hoje, é também um ponto central, mas nós temos aí outras pessoas que deverão voltar ou deverão vir a esta comissão. No caso de voltar, o Mauro Cid, que nós já temos aprovado a reconvocação, é muito vital que ele volte aos trabalhos da CPMI.